Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ou também conhecido como capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. Eu, como falei com vocês, minha intenção é, às quartas-feiras, estar falando sobre mensagens que têm a ver com a vinda de Jesus Cristo, com a volta do Senhor. Hoje é a terceira quarta-feira, que Deus me dá essa graça de poder estar falando algo concernente à vinda do Senhor Jesus. E se o Senhor der graça, a gente na quarta-feira que vem vai continuar falando. E hoje a gente vai estar trabalhando em Atos 1 e depois você vai deixar a sua Bíblia aberta em 2 de Pedro, capítulo 3. Mas a gente agora vai estar lendo Atos 1, do 6 até o versículo de número 11. E depois você deixa a sua Bíblia aberta em 2 Pedro 3, que a gente vai estar lendo aí algumas coisas. Eu não vou estar lendo todos os versículos, mas eu vou estar falando sobre alguns e você vai acompanhando aí em 2 Pedro. Como eu falei aqui algumas vezes e ontem eu falei no estudo, temos que ser como os bereanos, temos que verificar a palavra de Deus se aquilo que está sendo dito, pregado, ensinado está de fato na Bíblia. E aí, como diria aí os antigos, a gente mata a cobra e mostra o pau, assim? Acertei esse? Acertei? Aleluia, acertei um. Podemos ler Atos 1, a partir do versículo de número 6. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Meu Senhor da vida, traz a revelação, faz de mim um canal, mas não só um canal do conhecimento, mas um canal, Senhor Deus, da unção e do poder do Teu Espírito, para que a Tua palavra, ela queime no coração de cada um de nós e revele, Senhor Deus, aquilo que Tu tens preparado para nós na noite de hoje. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que os corações, as mentes estejam atentas para receber de Ti, porque, Senhor, em muitos lugares, muitos gostariam da liberdade de pregar, de ouvir a Tua palavra e não os têm. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina, nos instrua a valorizarmos, Senhor Deus, da Tua palavra. Eu peço que assim seja nessa noite, para louvor, honra e glória do Teu nome, que assim seja até o dia que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Que assim seja, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados e amadas, todos nós conhecemos a passagem que está em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e aí vem o fruto do pecado, a consequência, o resultado do pecado, que as mulheres teriam dores, que para ter a luz, para dar luz ao filho, para na hora do parto, que o marido, o homem, ele teria que com o suor do seu rosto preparar a terra para poder ter o alimento. Mas tem um segmento que diz que a mulher seria aquela que pisaria na cabeça da serpente, e isso é uma profecia onde diz que da mulher nasceria como nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Depois é o que eu digo para todo mundo, nós precisamos compreender que a Bíblia, ela é uma caminhada até Cristo.
Se nós não entendermos que toda a Bíblia ela é uma preparação, um aperfeiçoamento com o passar dos tempos, nós pegamos da Bíblia e fazemos heresias, pegamos coisas só lá do Velho Testamento para uma determinada época e distanciamos isso de quem é Jesus, do que fez Jesus, e aí cremos e ensinamos também um montão de coisa. E tal como é essa profecia, a profecia ela não é toda clara. Ela apenas diz que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Com o passar do tempo, nós vamos ouvindo as profecias que vão dizer que da virgem nasceria aquele que seria o Salvador. Já não fala mais da serpente, fala daquele que seria o Senhor, que seria o Messias. Em Moisés, a gente vai ver Moisés falando que dele, depois de Moisés, nasceria um que seria maior do que Moisés, o profeta mais aperfeiçoado, falando de Jesus Cristo. E aí a gente vai pegar toda a história da Bíblia vindo apontando para a vinda daquele que seria o Salvador, porque Hebreus principalmente vai dizer que Jesus Cristo ele é a propiciação dos nossos pecados, isso é, ele é aquele cordeiro que foi oferecido para que o sangue dele, espargido, quer dizer, derramado, servisse para santificar, purificar, perdoar os pecados de todo aquele que nele crê, porque no Antigo Testamento essa era a função do cordeiro, o cordeiro imaculado, sem marca alguma, ele teria que ser sacrificado, e era fora do tempo, já falei isso aqui com vocês algumas vezes. E aí acontece com Jesus, ele morre fora de Jerusalém, é levado para dentro de Jerusalém, e aí a gente vê se cumprir Jesus, tudo que desde Gênesis vem dizendo, olha, como através de um homem, o pecado entrou no mundo, através de um homem, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o pecado será retirado do mundo, será retirado de todo aquele que nele crê. Amém? Isso aí é uma profecia toda, ou melhor, é o Velho Testamento todo, trazendo as profecias de que Jesus viria, de que viria o Messias. E aí a gente falou aqui nos estudos, falando sobre Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem diz os outros que sou eu? Um é Jeremias, o outro é Elias, outro qualquer desses profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Primeiro ele pergunta o que os outros dizem, depois ele aponta para aqueles que estão com ele. Agora eu quero saber qual é de vocês. Para vocês, quem eu sou? Não é mais o que dizem os outros, quero saber de vocês. E aí vem Pedro, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E aí vem Jesus e fala, muito bem, Barjonas, não foi nem carne nem sangue que tu revelou, e sim meu Pai que está nos céus, falando que ele é aquele que é prometido desde sempre, o Salvador, o ungido, isso significa Messias. E aí chega Jesus lá no Getsemane, chora, né, vai dizer, Pai, se possível for, me livra dessa furada, isso não é legal, vai doer muito, mas que seja feita a sua vontade, viu? Ninguém me corrigiu, não foi em Getsemane, foi no Monte das Oliveiras, mas era só uma pegadinha, mas vamos continuar. E aí Jesus fala que seja feita a sua vontade e vai para lá, morre, e todo mundo fala, agora acabou tudo. Lembra lá em Lucas 21, caminho de Emaús, 2 discípulos chegam junto com Jesus, sem reconhecer que é Jesus, e aí Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? E aí ele fala, ô forasteiro, ô peregrino, só tu não sabes o que tem acontecido nos dias de hoje, um tal de Jesus que apareceu aí fazendo sinais, maravilhas, milagres, e nós pensávamos que era ele ungido, pensávamos que era ele o Salvador. Por que eles pensavam? Porque havia uma promessa desde a criação do mundo que um dia viria o Messias, seria o Salvador. E aí Jesus conversa com eles, e aí quando chega num determinado lugar, que é a casa dos 2 discípulos, está anoitecendo, eles falam para Jesus, não parte não, fica aqui com a gente, toma um cafezinho. E Jesus senta com eles à mesa, e quando Jesus ora e parte o pão,
eles abrem, têm os olhos abertos e compreendem que ali quem estava era Jesus, que a última notícia não é a notícia da morte, a última notícia é a notícia da ressurreição, do homem Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que tudo que Jesus prometeu, tudo que a palavra prometeu, se cumpriu. Toda a Bíblia, ela vem trazendo, como a gente aqui, quem aqui já brincou de chicotinho queimado? O jovem nem sabe o que é isso, né? Caramba, só a Gilda que brincou de chicotinho queimado, meu Deus. Então, quem lembra disso, né? Tu tem que conseguir, nem lembro, a Rosa está ali, eu nem lembro mais, né? Então eu vou melhorar, me fala aí, quase ninguém entendeu quase ninguém conseguiu me acompanhar nessa. Vamos fazer uma outra brincadeira que os jovens saibam o que é, que agora não vem uma na minha cabeça. Mas digamos aí, eu não sei a brincadeira que vocês conheçam, que você tem que achar alguma coisa e as pessoas vão te dando algum tipo de pista. Vamos ver aí. E o Velho Testamento, ele vem trazendo isso, ele vem trazendo pistas apontando para Jesus, dizendo: ele virá, o Salvador virá, o Messias virá, Jesus vem. E não só vem, a Bíblia fala que ele viria e venceria a morte, que ele era o Salvador. Quando a gente lê Isaías 53, encontra isso de maneira muito clara. E aí Jesus vem e cumpre tudo. Mas aí a passagem que a gente leu, já não é mais Jesus morto, é Jesus ressurreto. Os discípulos estão lá, e aí Jesus vai assunto aos céus. Eu gosto, já falei para vocês, né? Eu gosto de viajar. Então assim, eu fico imaginando aquele discípulo com a carinha assim, e vendo Jesus subindo aos céus. E aí, para acabar de deixá-los assim, boca aberta, não bastava só Jesus subir, quando eles olham para o lado, tem 2 anjos do lado dele. Cara, haja coração, né? Se ele tivesse problema de coração, tinha infartado ali mesmo. E aí os anjos falam para eles: por que vocês estão olhando para os céus, galileus? Esse mesmo Jesus que vós vistes subir, ele voltará. Então agora tu pensas comigo, se cumpriu tudo que está no Velho Testamento sobre a promessa da vinda do Messias, do Salvador? Sim ou não? Sim. Se cumpriu aquilo tudo que durante anos, que passou por vários tipos de povos, né? A gente conhece a história de babilônios que tomam o pessoal, os filisteus que pegam a arca. A gente vê que passou por um monte de lugares geográficos, por um monte de nações, um monte de povos, mas se cumpriu o que o Senhor veio prometendo desde sempre. E minha pergunta é: se cumpriu-se tudo isso, tu acha que a promessa da vinda dele também não vai se cumprir? Claro que vai. O interessante é que quando a gente fala do Velho Testamento e olha para a vinda de Jesus, a primeira vinda, a gente fala: Deus é fiel, Deus é tremendo. Mas a gente não vive mais como se Jesus pudesse voltar agora. Se a gente lembrar antes da passagem, quando a gente começa ali no versículo 7 e 8, eles estão querendo interrogar qual é a data que Jesus vai vir. E aí eu fico embasbacado, como hoje um montão de teólogos, pastores, pastoras querem dar data para a vinda de Jesus. E aí eles falam, eles todo empolgados, né? Amigões de Jesus, discípulos ali, parceirões, caminharam 3 anos com Jesus, viram Jesus morrer, viram ressuscitar. Jesus fica 40 dias entre eles, eles falam, chegadão com Jesus. Pô, se Jesus tinha que revelar algo para alguém, teria que ser para eles, não é? Meu Deus, olha só todo o histórico deles com Jesus. Mas Jesus vai de maneira muito educada: filhão, não importa a vocês saberem a data, saber dia, hora, mês, ano. Isso aí não tem nada a ver com vocês, não. Isso tem a ver com meu Pai que está nos céus. O que compete a vocês é o que vai acontecer. Eu vou enviar o Espírito Santo para que ele conduza vocês até aquele grande dia, para que vocês estejam preparados para aquele grande dia. E qual é a função do Espírito que eu preguei no domingo retrasado? Revelar Jesus para nós, para que sejamos preparados, capacitados, fortalecidos para aquele grande
dia, que ninguém sabe o dia e a hora. E é por isso que Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito, não xingais o Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que vai nos fazer ter a revelação do desejo, vontade boa, perfeita e agradável do Senhor através da sua palavra, porque é a palavra que revela Jesus, revela através de quem? Do Espírito. E qual é a função disso? Nos fortalecer, nos santificar, nos capacitar. Para quê? Para aquele grande dia, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora. O grande problema da gente é esse, que a gente vive como se Jesus não pudesse voltar agora. Na nossa maneira de viver, parece que a gente sabe o dia e a hora que Jesus vai vir. Porque se de fato nós tivéssemos a consciência de que Jesus pode voltar enquanto estamos reunidos aqui e agora, nesse momento, nós estaríamos fugindo do pecado. Nós teríamos mais dedicação numa vida de oração e numa vida de leitura da palavra. Nós estaríamos sendo cheios do Espírito e da palavra do Senhor, para que a gente possa, de fato, estar buscando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor e viver numa vida de santidade. O grande problema é que a gente investe tempo em tudo, menos nessa vida de que o nosso Senhor e Salvador, que vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, irrepreensível, que Ele pode voltar aqui e agora. E aí eu falei para vocês deixarem aberto 2 Pedro 3. E se vocês forem ler com calma 2 Pedro, e eu convido vocês, convoco vocês depois de ler todo o capítulo de Pedro. Pedro, ele começa a contar para o pessoal o seguinte: olha só, tem levantado e vai levantar-se mais um monte de falsos profetas, pastores. É mais ou menos 2 Pedro 3 tem a ver com Timóteo 3 também, que fala que nos últimos dias chegarão homens mais amantes de si mesmo e tal. Mas Pedro está falando assim o seguinte: ele está falando assim, vão chegar homens que com intenção, sua própria consciência, vão querer pregar um monte de mentira, vão ser levados por promiscuidade e um montão de outras coisas. E Pedro, ele começa a falar isso, e dentro do que ele está falando no capítulo 3, ele vai dizer assim: mas esses homens, eles vão estar dizendo assim, ó, eu ouço que Jesus vai voltar desde sempre, e o mundo continua igualzinho estava, nada mudou. Pedro, ele começa a trazer o alerta para a igreja do Senhor, dizendo: toma cuidado com essas pessoas, com esses líderes, que vive uma vida desregrada, que vive uma vida de pecado, que vive uma vida que acha que pode levar o evangelho de qualquer maneira. Fuja deles, porque eles fazem isso com a consciência tranquila, achando que Jesus não vai voltar. A preocupação de Pedro, se você ler o capítulo 3 todo, é exortar o povo para a volta de Cristo Jesus, dizendo: tome cuidado com esse povo, porque eles acham que Jesus não virá mais, ou então eles acham que vai vir, mas vai vir daqui a um montão de tempo. E eu sempre digo, já disse isso aqui para vocês, para todo mundo que morre, Jesus já veio, porque não tem outra possibilidade de uma vida de arrependimento, de santificação, não dá. E ninguém aqui sabe a data que vai morrer. Se você souber a minha, por favor, me avise, né? Para eu já tentar fazer algumas peripécias aí antes da morte. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora. E esse povo vivia assim. E aí eu vou lendo algumas coisas. Olha só o que ele está dizendo no versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta. Essa é a segunda carta, porque tem a primeira, né? Primeira de Pedro e a segunda Pedro. Que lhes escrevo: em ambas, olha a preocupação de Pedro, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. O que ele está falando? Daquilo que foi dito no Velho Testamento, na Antiguidade, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Olha o que essas pessoas dirão. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram,
tudo continua como desde o princípio da criação. Olha só, na época de Pedro, eles não estavam só duvidando. Se você olha a expressão, eles estão zombando, eles estão sendo sarcásticos, estão sendo irônicos. Cadê que não se cumpre? Eu ouço isso desde sempre. Eles estão fazendo gozação, né? No português aí mais popular. E aí ele continua falando, mas eles deliberadamente, quer dizer, eles foram forçados? Não. Eles foram enganados? Não. Eles quiseram. Deliberadamente se esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que Pedro está dizendo aí? Lembra de Noé? Quando Noé estava lá, o mundo se perdeu. E aí a Bíblia diz que o povo casava e dava sem casamento. É alguma coisa contra o casamento? Não. O que ele está dizendo? Que o povo, cada um quer viver a sua vida, não está nem aí para Deus. Perderam o temor, perderam o tremor, estão brincando com Deus. E ele está falando, lembra disso? Lembra como Deus veio e inundou a terra com água, a fim de que todos eles perecessem? Mas aí no final, quem conhece a história, veio uma aliança. Qual é a aliança? O arco-íris. Com a promessa do Senhor que o mundo não mais acabaria com água. Mas aí ele fala que não vai ser mais com água. O que ele diz? Estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que Pedro está dizendo? Lembra aquele Deus que fez isso lá, que o povo foi avisado? Lembram disso que Noé pregou, e o povo não quis se converter, não quis acreditar. Aí Noé está lá construindo a arca e todo mundo fala, vai doidão. E o interessante, né? Como Deus faz? O cara não era carpinteiro e construiu uma arca que durou 40 dias, 40 noites e não afundou, ainda salvou um montão de bicho. Cara, imagina o cheirinho que era dentro daquele negócio. Imagina a esposa de Noé passando e falando assim, a elefanta já fez, ó. Devia ser um ambiente assim, um perfume bacana, né? Mas até isso Deus deu graça, que a família toda passou os 40 dias e 40 noites com isso. Mas o povo que não creu, pereceu. E a gente vive hoje o que Pedro está dizendo, como nos dias de Noé. Não estamos atentando que o Senhor virá, e como ele disse, ninguém sabe o dia e a hora. Então qual é a minha e a sua preocupação? Estar preparado todos os dias, não brincar com o pecado, não levar as coisas de Deus de qualquer maneira, como se fosse um teatrinho, como se fosse um clubezinho. Compreender que a gente está pregando a palavra para viver pela palavra, para que a palavra alcance outras vidas para a glória de Deus, compreendendo que todos os sufocos que estamos vivendo aqui são passageiros. Eu antigamente gostava de brincar muito com os amigos falando, nessa vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, né? Mas restante todo mundo é passageiro. Mas o que eu estou querendo dizer é que tudo isso aqui vai passar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. No ano de 54, para fazer um resumo, Nero sobe ao poder no Império Romano. No ano de 64, aí é uma divergência histórica, mas aí vão dizer que o fogo que pega em Roma foi o próprio Nero que mandou colocar, porque ele queria restaurar Roma, ele queria fazer uma Roma bonita. Só que as cidades onde moravam os cristãos são as cidades que não pegam fogo. Ele aproveita aquilo que ele odiava os cristãos e ele acusa quem? Os cristãos. E é numa dessas daí que Paulo acaba sendo preso. É quando Paulo escreve a carta ao Timóteo, que ele está próximo de morrer. Quem conhece a segunda carta ao Timóteo, Paulo escreve e fala que os dias dele já estão perto. E Paulo ele morre degolado
em Roma, na segunda prisão. E aí no ano 64 acontece isso e um montão de cristão é assassinado. No ano de 70, para eu poder fazer um resumo de resumo, a gente conhece quando a cidade de Jerusalém ela é tomada, destrói os muros e destrói o templo. E a única coisa que restou é aquilo que a gente conhece como o Muro das Lamentações, né? Que o pessoal fica lá fazendo esse negócio assim que até hoje eu não sei o que é esse que eles fazem assim. Mas aí no ano 70 acontece isso. Mas é nessa época que tudo fica preparado para que o ódio aos cristãos só piore. Sobe ao trono um homem chamado Dominiciano, no ano de... Aí é uma divergência que ele no ano 81 ou ano 86. Esse cara, diz historiadores, que ele conseguia ser pior do que Nero. E olha que Nero mandou matar a própria mãe e uma parentela lá. Mas porque ele tinha desconversa que todo mundo pudesse tomar o trono dele. E aí, Dominiciano, quando sobe ao trono, o pessoal fala que ele conseguia ser pior do que Nero, inclusive principalmente com os cristãos. Ele tinha tanto ódio aos cristãos que havia, que vocês lembrarem da própria história de Paulo, se você tivesse uma posição social como cidadão romano, você podia ter um montão de vacilo, mas o pessoal arrumava um jeitinho de passar a mão, mais ou menos como era a política brasileira, né? A gente está crendo que está mudando em nome de Jesus Cristo. Mas o Domiciano não adiantava, poderia ser da alta elite, se converteu, ele mandava matar. E ele manda matar a própria prima, ele manda matar a sobrinha e o primo, porque eles iam casar e tinham se convertido, ele manda matar os dois. E quando ele inaugura, quando ele inaugura essa caça aos cristãos, dizem que ele matou mais de 10 mil cristãos, e é ele que pega o apóstolo João e manda para a ilha de Pátmos, porque João era o último apóstolo, era a última ligação direta entre Jesus Cristo e a revelação, a ressurreição de que Jesus Cristo havia vencido a morte, de que Jesus Cristo era o Salvador. O único que não morreu martirizado foi João. Então ele pega e bota João na ilha de Pátmos. Escuta o que eu quero falar para vocês. Mais de 10 mil cristãos sendo assassinados. Se a gente fala 10 mil hoje é muita gente. Imagina naquela época que o povoado era tudo pequenininho. 10 mil cristãos serem assassinados. Era matar um povo, literalmente falando. E esse povo, passando esse sufoco todo, os caras, aí Domiciano pega João e leva para a ilha de Pátmos. Ele preso, isolado para a morte. Presta atenção que coisa linda. Ele preparado para a morte. O povo morrendo. Vai dizer Apocalipse capítulo 1 que o Senhor Jesus aparece para ele. Lembra? Quem é digno de abrir o selo, o livro? Vem Jesus e aparece, mas não um Jesus mais espancado, não um Jesus com coroa de espinho, não um Jesus todo arrebentado. Aparece para ele um Jesus glorificado, soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E esse Jesus que aparece para ele fala só: o bicho pode estar pegando, mas saiba que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E aí ele traz revelação para João, não das coisas que poderiam acontecer, mas ele traz uma revelação para João daquilo que aconteceria. E aí a gente conhece nem um pouco das histórias que estão em Apocalipse. E aí ele começa a falar de algumas igrejas que eu pretendo falar dela melhor na quarta-feira que vem, né, de como se encontravam as igrejas. E aí quando chega lá no capítulo 21, ele vai dizer de novo sobre a Nova Jerusalém. Ele vai dizer que o choro não vai existir mais, porque todas as lágrimas serão enxugadas. Ele vai dizer que os homicidas, os fornicários, que os homossexuais, que os tímidos, que um montão de lista lá não herdarão o reino dos céus. Mas nas cartas ele está sempre dizendo, as cartas das 7 igrejas: aquele que permanecer, aquele que for fiel, aquele que perseverar, aquele que não me negar, estará comigo, o seu nome jamais será escrito, rabiscado no livro da vida, receberá uma coroa.
a perseguição é grande, mas Deus visita João, que para Domiciano era o fim, mas mal sabe Domiciano que ele estava preparando João para receber a palavra do Senhor e escrever Apocalipse num encontro sobrenatural de um Jesus Cristo glorificado, com mãos reluzentes, com corpo reluzente, dizendo que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, é o soberano, é o Senhor dos senhores. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite, creia que esse mesmo Jesus Cristo que subiu um dia, Ele voltará para buscar a igreja, independente das lutas que tu estejas passando. Mas creia também que esse Jesus Cristo que falou que vai vir buscar a igreja, Ele diz que vai vir buscar uma igreja imaculada, santa, que não negue a fé em momento nenhum, que não vacile, que persevere, que o honre, que fale dele diante dos homens e jamais o negue diante dos homens, senão vai ser negado também diante do Pai. E aí esse Jesus, ele continua dizendo, Pedro continua dizendo assim, no 8, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu tenho dito aqui para vocês, um montão de vezes também, que nós somos temporais, mas que Deus é atemporal. Ontem, hoje, amanhã, para Ele é a mesma coisa. Eu já falei sobre algo aqui que eu sei que para muita gente é um pouco de doideira, não sei se o Alan já estudou sobre isso, sobre a teoria das cordas. Essa é uma teoria da física quântica que fala que o mundo espiritual e o ontem e o amanhã, eles são separados por uma linha muito tênue. Eu sei que é uma viagem, né? Mas a física quântica, ela está dizendo que Deus falou, a Bíblia fala há mais de 2000 anos, que para o Senhor 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Quem conta tempo, dia, hora, que está preocupado com data, somos eu e você. Para Deus não. Então Pedro está falando para esse pessoal que está fazendo chacota, olha, para você pode estar demorando, mas para Jesus tudo está acontecendo agora ao mesmo tempo. Ou para você está muito rápido, mas Deus, Ele tem tempo da medida dele, no dia que Ele dirá, olha meu filho, volta agora e busca a tua igreja. O que Pedro está dizendo? Não tem como você acompanhar o Senhor, não tem como você compreender o entendimento de Deus, e você vai entender por que Pedro está falando disso. Olha no 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o motivo de que Deus, para nós, faz com que a volta de Jesus Cristo demore? Porque o desejo de Deus é que ninguém se perca, antes todos cheguem ao arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de pecados, sem perdão de pecados não há salvação. Mas como o povo vai se arrepender? Como? Com a minha e a sua pregação. Como crerão se não há quem pregue? A culpa até de Jesus não ter voltado, e talvez para alguns seja aí glória a Deus, é minha e sua, porque não temos pregado o Evangelho, porque o desejo do Senhor é que ninguém se perca. Mas tu repara a mentalidade do cristianismo hoje em dia, ou dos cristãos hoje em dia. Eu não gosto dessa palavra com ismo, né? Dos cristãos hoje em dia. Igreja é lugar para ter bênção. Meus amados, igreja é lugar para a gente adorar o Senhor, ser revestido dEle, receber a palavra dEle, para a gente pregar o Evangelho. As bênçãos, diz a palavra do Senhor, que elas nos acompanharão, elas nos seguirão segundo a vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo só bíblico para vocês. Quando que vocês viram Paulo nas cartas dele orando sobre bênção? O que era a bênção para Paulo? Peço a vocês que orem ao Senhor, para que o Senhor abra o segredo dos céus, para que eu possa pregar a sua palavra com ousadia e intrepidez. A oração de Paulo, sei ter muito e sei ter pouco, sei ter abundância, sei ter escassez,
e sobremaneira estou tudo experimentado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabe que se ele está no centro da vontade de Deus, uma vida de oração e pregando o Evangelho, aquilo que é do Senhor será acrescentado. Não é isso que está escrito lá em Mateus 6? Elas virão. Mas a gente mudou tudo em relação à vida de Jesus. A nossa preocupação é: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, me dê isso. Tudo que tem a ver com aqui e agora, com as coisas materiais, e não compreendemos que Deus sabe do que tu necessitas, e Ele é fiel para te sustentar, para prover para a sua vida. Mas há um chamado dele, se tu queres morar com Ele, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Hoje eu tive uma experiência assim, uma experiência entre aspas, né? Quer dizer, minha esposa me contou algo que eu não sabia. No colégio que meu filho estuda, a vizinha tem uma família que são até indígenas, o pai é indígena, eles moram na cobertura, e eles estudam no mesmo colégio do Tiago. E aí, acho que 2 condomínios depois, tem um outro garoto que também é da turma do Tiago. E eles são muito amigos, muito amigos. E hoje minha esposa estava contando para mim que elas ficam perplexas, porque essa que mora lá na esquina, minha esposa falou que ela gosta de uma curimba. O pessoal de cima é indígena. E a Alessandra comentando que elas ficam boquiabertas, porque sabe que eu sou pastor, que a nossa família é de cristão, e que Tiago brinca com eles, que eles vão lá para minha casa e brincam com o Tiago, porque os cristãos que eles conhecem, e lá tem alguns cristãos onde eu moro, e uma família principalmente assim, a gente não tem amizade com eles, vamos dizer assim, mas o que chega para a gente deles não são coisas assim boas de testemunho, e eles ficam boquiabertos por ver Tiago com eles. Minha esposa senta com elas e conversa com elas. Por que eu estou falando isso? Tu acha que o Evangelho não está sendo pregado? O que ela falou? Porque que elas estão dizendo? Vocês são diferentes. E sabe que e não é diferente porque a gente está pecando. Não é diferente porque a gente está negociando o Evangelho. É diferente porque a gente está amando as vidas. E aí Spurgeon, já falei isso para vocês, Charles Spurgeon disse o seguinte: pregue a palavra a todo tempo. Se necessário for, use a boca. Na verdade, a frase dele é: pregue o Evangelho a todo tempo, se necessário for, use as palavras. Mas eu creio que a nossa vida, ela prega a palavra. A gente precisa entender que o nosso maior chamado é pregar a palavra, porque Jesus Cristo virá, e o desejo dele, diz Pedro, é que todos sejam salvos, todos se arrependam. Se isso não acontece, é porque a gente perdeu a noção de que Jesus pode voltar agora. E a faculdade que você tem, não que seja contra, porque eu amo estudar, quem me conhece pelo menos um pouquinho sabe disso. A faculdade que você tem, ela vai ficar, o carrão que você tem, ele vai ficar. Espero que fique, você vai, em nome de Jesus. Mas a gente precisa compreender que isso é bom, mas não pode ser a primazia. A primazia, todos os dias eu tenho que estar preparado para encontrar o meu Senhor e Salvador, porque da mesma maneira que ele subiu, ele voltará para buscar a sua igreja, e ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso esteja preparado. E como essa preparação faz parte dela pregar o Evangelho. Pregue. E Paulo escreveu para Timóteo: insta a tempo e fora de tempo. E vamos continuar. 10. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Na época do governo era a União Soviética, me ajuda, de Mikhail Gorbachev, ele falou que na época dele, eles tinham um arsenal nuclear que daria para destruir a Terra 27 vezes. Isso na época de Mikhail Gorbachev. Mas aqui a Bíblia está falando que é o Senhor quem vai
destruir a terra com calor. A gente, principalmente nos anos passados, 2, 3 anos passados, a gente vai lembrar quanto que saiu de filme, assim, 2012, que fala do final do tempo, um montão de terremotos, um montão de coisa maluca aí que a gente vê, esse filme de ficção que fala de como o mundo vai acabar, a terra vai ser destruída, mas por mais que esses caras sejam muito bons, e de fato são, não chega perto do que Pedro está falando. Pedro está falando que pelo calor, toda a terra será desnudada, quer dizer, tudo vai ser destruído pelo calor. Fala que os céus, está no plural, porque Paulo falou que ele foi ao terceiro céu. Então uma teologia disse céu que a gente vê, do segundo céu, que é onde está a Via Láctea, a constelação, essas coisas assim que os nossos olhos naturais não alcançam, e o terceiro céu, que seria a morada do Deus Todo-Poderoso, porque Paulo falou, eu fui ao terceiro céu. Está Pedro dizendo que os céus e a terra desaparecerão, serão desnudadas por esse calor. Tu consegue compreender como vai ser esse treco? Gente, se queimar cozinhando com um pingo de gordura que cai no dedo, na mão, já é horrível, né? Imagina o calor vindo assim e destruindo tudo. Mas ele diz que isso aí ninguém vai estar, ninguém vai estar preparado, por favor, entenda preparado, para o dia e hora, ninguém sabe. Virá como um ladrão. Tu sabe quando vai vir o ladrão? Bom, quem sabe? Soubesse já ficava lá, polícia, 10 horas o cara vai chegar, tá? 10 horas, não atrasa não, né? Ia pegar o dito cujo, mas por isso que é ladrão, ele vem quando a gente não sabe, fala que ele virá assim. Escuta ainda, 11, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta de Pedro, preste atenção no que eu estou dizendo. Diante disso tudo, que tipo de pessoas vocês têm que ser? E aí ele fala, vivam de maneira... Quem está lendo aí comigo? Eu sei que a tradução de vocês é diferente da minha, mas vamos tentar junto. Vivam de maneira santa. Assim que está de vocês? Ih, ficou horrível, feião pra caramba mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3. Vivam de maneira santa. A segunda, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como que a gente apressa a vinda? Pregando o Evangelho. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpados. Se eu conseguir terminar aqui, eu já estou satisfeito. Mas, por favor, preste atenção, olha para mim. Ele está dizendo assim, que vocês tenham empenho. Vamos lá, me ajude aí para o pessoal da língua portuguesa. O que é um empenho? É uma dedicação constante. É uma dedicação constante. Empenhar-se. Você não cessa de buscar algo. Não é assim, alguém que quer passar no concurso, que tem costumes que é chamados concurseiros. Os caras estudam 12, 14 horas por dia, todos os dias, durante anos, para determinado concurso. Se ele não passa, ele continua estudando para outro, que normalmente a gente diz que o empenho dele é bom. Então quer ser uma pessoa muito empenhada, porque dedica-se constantemente. E aí ele fala, empenhem-se para serem encontrados por Ele. Ele quem? Por Jesus, em paz. Essa é onde eu quero parar um tempinho. Em paz. Por que essa palavra paz? Vocês lembram quando Jesus estava para ir embora lá em João?
ele vai dizer assim: deixe-vos a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como a que o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por favor, entendam isso. É uma doideira a gente olhar para Jacarepaguá. Não vou falar do Rio de Janeiro não, vou falar de Jacarepaguá, que a reportagem de ontem falou que nunca teve tanto homicídio, latrocínio e roubos como está sendo no dia atuais em Jacarepaguá. E aí eles falavam sobre, né, todas as comunidades que envolvem e o tamanho que tem Jacarepaguá, a amplitude, e por isso que entrou nesse embalo aí também. E aí a gente olha isso, o que normalmente a gente faz? A gente se apavora, sim ou não? Mas a palavra do Senhor fala o contrário. Ela fala que não é para ser apavorado, ela fala que é para ter paz. Eu sei humanamente que isso é complicado, mas eu também sei que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Eu também creio que Deus que falou que eu vos dou a paz, Ele dá a paz. Eu já não sou melhor nem pior que vocês, mas eu sei quem eu sou. Então eu vou contar para vocês que eu já contei aqui. Meus filhos, eles ficam apavorados, eles tentam me assustar e não conseguem me assustar. A gente já passou na rua de estar andando e um cachorrão aqui no muro assim latindo. E quando eu vejo, já está a Alessandra, a Rebeca e o Thiago quase na casa do vizinho lá. E eu olhando assim pro cachorro e eles falam: não é possível. Mas por que eu creio que isso é isso em mim? Porque na minha cabeça quem me guarda é o Senhor. Na minha cabeça, se eu não vacilar, todas as coisas vão contribuir para o meu bem, porque é o Senhor que cuida de mim. Na minha cabeça, o mal que me afetar, que a gente chama de mal, ele vai contribuir para a glória de Deus. Lembra que eu falei de João? O último discípulo domiciano falou assim: vou acabar com ele. Pegou João e colocou lá na ilha de Patmos. Estude sobre ele de Patmos. Imagina o frio, é metade do que você está pensando onde João ficou. E fala que ele lá, solitário, o mar bateu na parede que ajudava as pedras, que ajudava a ficar mais frio aí, no lugar de clima alto. E ele tem a visitação do Senhor da glória. Ele tem a revelação que eu e você não tivemos, no lugar solitário de sofrimento. Porque a paz não tem a ver com o exterior, a paz tem a ver com Jesus Cristo em nós. Por favor, não confunda paz com passividade. Não estou falando que a gente vai achar que é normal a pancadalhada que a gente está vivendo, a brigalhada, a criminalidade que a gente está vivendo, não é isso. A gente vai pregar contra, vai orar contra, mas dentro de nós a paz ela tem que ser uma realidade. Porque o que significa essa paz? Sinônimo dessa paz que Pedro está falando, que vocês tenham paz. O sinônimo dessa paz se chama fé. Porque se a nossa fé, nossa confiança está no Senhor, nada mais nos abala. Ou Ele é nosso Senhor, Ele não é. Ou Ele que nos guarda, ou não é. Ou Ele é o nosso soberano, Salvador, Libertador, ou nenhum não é. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Se eu creio, a gente vive em paz. Ontem eu dando um estudo aqui, inclusive aqui na igreja tem estudo toda terça-feira, eu dando um estudo aqui sobre os mormons. E eu dizia que Joseph Smith, que é o fundador dos mormons, quando ele morreu, ele estava preso e ele tentava fugir. E na sua tentativa de fuga, ele matou 2 pessoas. E aí eu fazia a pergunta ontem, que eu vou deixar aqui também para vocês: qual é o mártir cristão do passado e de hoje que você soube que na hora dele ser assassinado, ele quis matar alguém, ele se revoltou? Nenhum. Pode estudar aí do passado agora. Todos eles morrem descansando em Deus. Pode ser cabeça cortada, pode ser o fogo. Eles morrem crendo que a vida deles está glorificando o Senhor, que é para a glória de Deus. Eles são anormais? Não, eles vivem pela fé, não é utopia.
utopia, a paz é uma realidade dentro deles. E é por isso que a Bíblia vai dizer: não temam quem pode te matar agora, temam aquele que é poderoso para depois de você morto, ainda te fazer experimentar a segunda morte, te jogar no inferno. Por isso que ele está falando assim, ó, que empenhe-se para que quando ele vier, ele te encontre em paz. O que está dizendo? Confiante nele, descansando nele, sabendo que se o mar estiver revolto, ele fala: quieta-te. E se ele quiser falar, se o mar fizer com que teu barco naufrague, louvado seja o nome do Senhor. Nada muda, ele continua sendo Deus. A gente não canta isso? Até que aqui não se canta muito não, né? Se ele fizer é Deus, se ele não fizer não é Deus, ele continua sendo Deus. Mas ele é Deus mesmo. Por isso que ele é a primeira palavra que Pedro vai usar: empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados. O que imaculados tem a ver? Com uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida que não abraça o pecado, não caminha com o pecado, não namora, não paquera o pecado. E aí depois ele vai falar em inculpáveis, que a gente na nossa cabeça vai dizer assim: a santidade e inculpáveis são sinônimos. Não, o que ele está falando assim, ó, aquilo que Deus te confiou, cumpra. Não tem a ver com a vida de santidade. É inculpável, cumpra aquilo que Deus te chamou para cumprir, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí é muito fácil para um montão de nós falar assim: mas eu não tenho chamado nenhum não, Deus não me chamou para nada não. Eu vou te falar só uma coisa que Deus chamou todo mundo para fazer: pregar o Evangelho e de fazer discípulos, batizando em nome do, ensinando tudo que de mim tem aprendido, fazendo com que eles saibam guardar isso na tábua do coração deles, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que Ele te mandou fazer, eu, você, qualquer um: pregar o Evangelho. Isso aí ninguém escapa. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. E aí ele vai comentar que Paulo escrevia e às vezes era complicado de entender, como principalmente a carta de Romanos. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. O que Pedro está falando? Pega as cartas de Paulo e você vai ver que todo momento ele fala que a gente tem que estar preparado para a volta do Senhor. Todo momento. E aí suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está falando aqui agora? Cresçam na graça e no conhecimento. Vida de unção e vida de conhecimento da palavra. Vida de oração, vida de estudo da palavra. Graça e conhecimento, manifestação do Espírito, poder, unção, oração, mas uma vida também de conhecimento, de saber de fato o que Deus está falando através da sua palavra. E aí ele termina: a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E como eu disse antes no começo, todo o Velho Testamento vai dizer que o Salvador virá. E Ele veio. A partir daí, a gente vai ver que enquanto Jesus estava, principalmente a passagem mais conhecida, que é Mateus 24, vai dizer que um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Paulo vai gastar todo o seu escrito nos levando a uma vida para crer em Jesus, para guardar a nossa fé,
A gente vai pegar o escritor dos Hebreus, ele vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar ao Senhor, e chega a dizer lá no capítulo 11, olha, tem gente que morreu sem nem ver a promessa, mas continuou crendo. Aí eu vou abrir um parênteses, né? Tem umas músicas que falam assim, né? A promessa de Deus vai se cumprir para a sua vida, na sua vida. Eu fico pensando, né? Se a gente sabe mesmo todas as promessas de Deus para a nossa vida, eu não sei, queria eu saber, mas não sei. Mas Hebreus 11, quando vai falar sobre fé, fala que muitos deles não viram a promessa se cumprir. Deus, quando chama Moisés, fala, Moisés, tu vais levar esse povo à terra prometida. Era uma promessa? Mas Moisés entrou na terra prometida? Não, de longe viu, mas isso foi só um parênteses que não tem a ver com a pregação não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que estava escrito no Velho Testamento se cumpriu. Tudo que o Senhor revelou através de seu Espírito para Paulo, Pedro, Mateus, Lucas, Tiago, Timóteo, Tito, vai se cumprir. Esse mesmo Jesus que vocês viram o assunto aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele virá como um ladrão. Meu desejo é que pelo menos 50% daquilo que eu consegui transmitir essa noite não entre só na tua mente, mas entre no teu coração. Porque nenhum de vocês sabe nem o dia nem a hora. Jovens, juvenis, adultos, anciãos, prepare sempre. Deixa sempre a tua lamparina preparada, a sua vida em santidade. Cumpra o que o Senhor te chamou. Pregue a palavra do Senhor. Tenha fé, viva uma vida de paz, porque é Ele que te sustenta, é Ele que guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se o Senhor não edificar a casa, se não edificar a casa, em vão edificam aqueles que trabalham. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor, é Ele que te sustenta. Amém, meus amados? E eu quero orar antes da gente tirar a oferta, e eu te convido a ficar de pé, no nome do Senhor Jesus.